Você vai por partes, então. Por partes. Fazer aquilo que normalmente o dono do carro faz quando não é uma coisa especializada. Ele passa um pouco aqui, aí depois ele vai lá atrás, passa mais um pouco, ele volta na frente, fala, podia ter passado melhor. Podia. Evitar isso. Vamos fazer da forma correta. Vamos pegar por peça e, de preferência, divida essa peça, ok? Não passe na peça toda, para não ter, então, aquele esquecimento de deixar alguma parte sem cera, né? Então, qualquer falha de cera, se a cor for vermelha, preta ou azul, pode ocorrer uma mancha. Então, vamos por parte para não ter problema. O capô do veículo, por ser um ponto que tem muito contato com calor, precisa de algum cuidado especial, porque quando o motor esquenta, ele esquenta também. Então, precisa de algum cuidado especial em relação à pintura, uma cera... tomar mais cuidado quando passar a cera ali, alguma coisa assim, ou eu tomo o mesmo cuidado no carro inteiro? Assim como o capô, o teto e tampa, são as partes que recebem mais a caloria. O capô muito mais pela questão do motor. Vai prevalecer, quando o carro é original, então a temperatura não vai afetar a pintura. Então essa cera aplicada ou não naquele local, as questões que podem vir a acontecer é o contato com pedra, né? Alguns insetos que vêm até então a prejudicar a pintura. Essa cera ajuda muito nessa hora, porque os insetos, por exemplo, eles vão deslizarem e vai evitar então esse dano com a repintura do capô. A cera ajuda muito bem nessa situação aí. Protejo meu carro igual de uma maneira. Todo, né? De uma maneira geral. O ideal é proteger o carro. A cera uma vez por mês, por partes. Por partes, sempre então, por partes. Eu estou recapitulando as suas respostas para montar aqui no esquema para quando eu for limpar meu carro. E o Marcelo Rocha pergunta, a partir de qual quilometragem, você compra um carro zero, a partir de quanto tempo, qual quilometragem você recomenda que o carro seja encerado pela primeira vez? Ou isso não faz o menor sentido? Às vezes ele comprou o carro e rodou em 2 dias 5.000 quilômetros. Bom, viajou daqui para Recife. Isso é verdade, né? Ou então põe o carro na garagem. Uma data, né? Assim, depois quanto tempo, talvez? 6 meses ou 3 meses. No caso, nessa questão do carro novo, a cera pode ser aplicada sim de 6 em 6 meses. Sabemos que o mercado possui ceras que têm um alto índice de garantia essa que na cláusula conta sim sempre o cuidado total, né, que a gente tem que ressaltar. Tendo o cuidado total, essa cera vai sim proteger o veículo 6 meses no máximo. Agora vale ressaltar, todas as vezes que citarmos uma cera ou um produto que a garantia faz com que você tenha um tempo prolongado, também essa mesma garantia tem uma cláusula. Então essa cláusula sempre vai colocar alguns quesitos para que você tenha cuidado aí, ok? E você falou de 6 em 6 meses. Tem alguma cera especial que eu possa usar no início do inverno e uma outra que eu possa usar no início do verão? Ou isso não tem diferença? Não tem diferença. As ceras, geralmente, vamos até tentar colocar uma observação aqui, né? Porque a repintura, geralmente, a proteção, essa questão de espelhamento, de estar sempre mantendo a pintura com alto índice de brilho, isso tudo vem através da Europa, né? Os veículos da Europa, os veículos importados, todos eles recebem uma camada alta, né? Com alto índice de proteção pela questão da neve. Então, no nosso caso aqui, a estética ajuda muito. Então, a cera é aconselhável nessa questão aí, mas vale ressaltar porque a coisa é muito europeia mesmo, né? Essa questão de qualidade aí. Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da internauta Fernanda. Ela disse que caiu tinta no vidro do carro dela. E ela quer saber se existe um material mais adequado para tirar essa tinta. E ela pergunta, além do vidro, a tinta caindo na própria pintura, né? Uma tinta qualquer que caia na pintura, como é que se remove essa tinta sem dano para a pintura? Até acrescentar, eu já vi uma criança que estava com a mão suja de tinta, chegou no carro do pai, pôs a mão assim no carro, com aquela marquinha de 5 dedinhos, vermelho, que maravilha, num carro prata. Que ótimo. Então... Fernanda, se o carro for original, vale sempre a gente ressaltar, se o carro for original, você pode estar levando o carro, tá, direto numa oficina, que um simples polimento retira essa tinta. No caso do vidro, na oficina também, geralmente encontra-se produtos aptos a retirar esse material. No caso de uma repintura, se essa repintura for recente, o produto automaticamente vai entrar em atrito com
os materiais que estiverem embaixo. Então vai gerar novamente uma repintura, ou seja, um novo retoque no veículo, ok? Carro original, há como você retirar. No caso de uma repintura por mais tempo, sem problema. Então o original é o que não recebeu uma repintura. É o que não recebeu uma repintura original, né? Sim, esse aí é tranquilo. Tá. Isso. Aqui a gente estava falando a respeito de lona, né, para colocar no carro. Era a questão do... Deixa eu encontrar aqui o nome do internauta. Que é o Alexandre, né, que ele falou que do Sereno. E o Marcos Vinícius por e-mail também falou da lona. E o Marcos Vinícius. Agora, o Hélio Jardim pergunta se essas lonas elas podem ser usadas na parte da manhã. Tem um carro que fica parado, se ele poderia, se poderia colocar essa lona, só que ressaltando que é um carro que está sob o sol, né, se teria algum problema. E aí eu emendo o seguinte, o carro sob o sol já fica muito quente, com lona ele aquece muito mais. Isso traz algum prejuízo? Poderia até queimar a pintura, né? A gente tem que estar sempre colocando essa observação de que as lonas, mesmo que quando você estiver comprando, as lonas têm a questão de garantia. Mas a mesma garantia, elas colocam que se o carro tiver repintura, ou se o carro tiver alguma parte fosca, essa lona vai estar prejudicando. Então você pode sim estar utilizando a lona desde que ela seja impermeável, desde que ela tenha proteção, né? Então nós sabemos que algumas lonas hoje têm essas vantagens, têm essas proteções e não vai afetar a repintura. Mas não mantenha essa lona por muito tempo, ok? Então a gente está com o nosso tempo mais no final, tem tempo para mais uma. Eu acho que vale fazer do tema, você sempre faz aquela saideira fora do tema aqui comigo, mas se tiver alguma do tema eu prefiro. Vamos fazer uma aqui do tema. Quero aproveitar que estou vendo muitas perguntas e estou gostando muito das respostas do Cássio, então... E aliás, só te passar aqui já de uma vez que um tema que está recorrente aqui, fora do nosso bate-papo aqui, é a chuva de granizo que enfim, acabou com os carros de Belo Horizonte, né? Vários carros foram extremamente danificados. Então, muitos internautas perguntando sobre isso. Fica aqui então uma dica, uma sugestão de pauta aqui para o nosso próximo bate-papo, né? Talvez na semana que vem. Eu estou falando isso porque eu estou vendo aqui várias perguntas, né? E a gente, como a gente está preso aqui ao nosso tema, a gente, para certificar vocês que a gente está recebendo aqui, a gente vai pensar numa pauta a respeito disso. Bom, deixa eu procurar aqui uma pergunta sobre o tema. Eu vou te passar a bola e já volto aqui. Tá. Então, a cristalização num veículo recém-comprado não justifica, né? Não justifica. Nós temos que começar a observar que geralmente os veículos eles já têm a proteção, já têm um brilho próprio. Se você vai trabalhar com essa revitalização, é uma cera que está sendo aplicada, né? Então, vamos aplicar essa cera com mais tempo, vamos dar um tempo, né? Já que o carro é novo, vamos esperar um pouquinho, há um ano, talvez, depois a gente pode estar aplicando essa cera. Vamos lembrar porque é sempre uma venda, né? Então, cuidado. E a gente até estava conversando com o Emílio Camões lá em cima, antes da gente descer aqui para o estúdio, e ele comentou da questão do lava-jato. Ele citou aquele do rolo, né? Que as impurezas, se eles não limpam o rolo, ele pode arranhar o veículo ou passar a própria sujeira para a carroceria do veículo. E você estava me falando aquele que tinha um jato d'água muito forte. Qual que é o problema desse do jato d'água? A observação do jato d'água muito forte é que geralmente os profissionais que trabalham nessa área, eles, no momento que estão fazendo a limpeza, se percebem alguma pintura, alguma sujeira que fica naquele local, agarrada naquela peça, então eles aproximam demais o jato, e se tiver uma repintura, vai haver então um certo dano com o verniz, faz com que desplaque futuramente. Então, sempre estar observando, sempre estar, essas pessoas aí, vamos colocar os donos de lava-jato, orientar os profissionais a trabalhar de forma correta com essa ferramenta, que é uma ferramenta muito boa, agiliza o processo, mas ela não afeta diretamente. É a forma de uso, ou mau uso da ferramenta. Então, se tiver uma sujeirinha agarrada, vai lá, passa uma buchinha, e depois joga água de novo na distância correta. Resolvido. Exatamente. Bom, o nosso diretor já nos informou aqui que o nosso tempo está encerrado. Eu fiz a saideira. Fez a saideira. Eu só quero citar aqui o Rodrigo Guache dando uma sugestão para um próximo bate-papo sobre arrancada. Ele diz que costuma ir ao Mega Space
gosta de arrancadas e ele deixa aqui a sugestão para um bate-papo futuro. Quem sabe a gente não traz o dono de um Chevette que é recordista de cavalo de pau. Ia ser bacana. Fica aí a sugestão. Eu quero agradecer aos internautas, quero pedir desculpa, porque infelizmente a gente não consegue ler todas as questões, a gente recebeu um número muito grande, então vou mandar um abraço aí aos nossos internautas que participaram, Roberto, Helenita, o Rodrigo Dias aqui de Belo Horizonte, o Mauro, Emerson, o Radinan, Renato, o Wendel, o JCCG, Júnior, Fernanda, José Sérgio, Leandro Rocha, o Radinan eu já falei aqui, Rodrigo Guachi, Hélio Jardim, Toninho Ziller, Enio, João, Beto, Adriano de Divinópolis, enfim, um monte de gente aqui. Marcelo Macedo, que eu me lembro que fez uma pergunta. O Marcelo Macedo. Nosso muito obrigado a todos vocês. Lembrando que agora, todo bate-papo, a gente tem um conteúdo extra. Na tela do bate-papo que você está assistindo, você vai ver à sua esquerda, a minha direita aqui, mas é à sua esquerda, um link com um conteúdo extra sempre a respeito do tema. Então, conteúdo extra hoje, você vai encontrar alguma coisa mais sobre pintura automotiva. Então, sempre tem assim. Então é isso, Cris, muito obrigado. Carlos, muito obrigado. Eu acho que a gente tem, assim, pano para manga para fazer um programa sobre esse mesmo tema. Você pode até ver ali no laptop. Sem dúvida, muitas informações, muitas perguntas. Então, como aconteceu com a Paula Gomes, quem sabe a gente não traz a Luiz Carlos numa próxima oportunidade, né? Exatamente. Então, agradecer o pessoal de casa. Hoje, o nosso videochat, infelizmente, de 5 horas da tarde foi cancelado, que ia ter o Washington Oliveto. A gente teria aqui o Washington Oliveto. Infelizmente, a assessoria de imprensa do Washington Oliveto nos comunicou que ele não poderia participar. Será marcada, a quem estava esperando, será marcada uma nova data para ele participar aqui do bate-papo conosco. Então é isso. Agradecer o pessoal de casa. Semana que vem a gente volta com mais um videochat do Vroom. Isso mesmo. Tchau. Obrigado, um grande abraço. Tchau.